Imagine um país onde 97% do território é completamente vazio. Sem cidades, sem multidões, apenas desertos sem fim. Paisagens tão vastas que fazem você se sentir como a última pessoa na Terra. Mas não se deixe enganar pelo silêncio. Sob essa imensidão desabitada, escondem-se algumas das maiores minas de diamantes do mundo. E na superfície, cenários tão surreais que mais parecem de outro planeta. Uma terra de extremos, de mistérios, de uma beleza crua e hipnotizante. Bem-vindo à Namíbia, um dos países menos povoados do mundo. A República da Namíbia é um país localizado no sul da África, fazendo fronteira com Zâmbia, Angola, Botsuana e África do Sul. Com uma área de mais de 825 mil quilômetros quadrados, é o 34º maior país do mundo em extensão territorial, um pouco maior que a Turquia e um pouco menor que o Paquistão. Apesar do vasto território, a Namíbia tem apenas cerca de 2.500.000 habitantes, o que a torna o segundo país menos densamente povoado do mundo, com uma média de 3 pessoas por quilômetro quadrado. A densidade populacional é menor do que a da Austrália ou do Canadá, e apenas ligeiramente superior à da Mongólia, o país menos densamente povoado do planeta. A Namíbia se destaca por sua rica diversidade cultural, abrigando cerca de 13 grupos étnicos e mais de 16 línguas e dialetos. Entre eles, os Himba são um dos povos mais conhecidos internacionalmente, atraindo o interesse de viajantes e fotógrafos por sua aparência marcante e tradições únicas. A característica mais distintiva das mulheres Himba é a coloração avermelhada da pele e dos cabelos, obtida por meio de uma pasta chamada otjizé, feita de gordura animal misturada com pó de ocre vermelho. Mais do que um elemento estético, o otjizé tem múltiplas funções. Protege do sol intenso do deserto, afasta insetos e carrega forte significado cultural e espiritual. A aplicação da pasta faz parte do cotidiano feminino e expressa identidade, status social e beleza, embora também possa ser usada por homens em contextos rituais. Outro grupo de destaque é o dos Herero, cujas mulheres são conhecidas por seus vestidos longos e estruturados, com corpetes, mangas bufantes e decotes, inspirados na moda vitoriana, uma herança do período colonial alemão. A maioria dos povos da Namíbia trata o gado com grande reverência, sendo o animal geralmente sacrificado apenas em ocasiões especiais. Apesar da diversidade linguística, desde 1991, o inglês é a única língua oficial do país. Em termos religiosos, cerca de 97% da população se identifica como cristã, com predominância do protestantismo, especialmente a vertente luterana, seguida por católicos. Apenas uma pequena parte da população segue religiões tradicionais africanas ou não tem religião. A Namíbia possui a 125ª maior economia do mundo, mas enfrenta grandes desigualdades na distribuição de renda e no padrão de vida. A taxa de desemprego gira em torno de 36%, o que significa que cerca de 1 em cada 3 trabalhadores está desempregado. A base da economia está na exportação de recursos naturais, como diamantes, ouro, urânio, cobre e pescados. O turismo também se destaca, representando cerca de 7% do PIB, com foco em ecoturismo e observação da vida selvagem. Embora metade da população dependa da agricultura de subsistência, o setor representa apenas 5% do PIB nacional. A produção agrícola é limitada pela escassez de água e secas frequentes, o que obriga o país a importar grande parte dos alimentos, especialmente da África do Sul, seu principal parceiro comercial. Entre os principais destinos de exportação estão China, Botsuana, Suíça e os Emirados Árabes Unidos. Apesar dos desafios, a Namíbia possui grande potencial econômico, especialmente nos setores de mineração, energia e turismo sustentável. Geograficamente, o país é dominado pelos desertos do Namibe e Kalahari, além de cadeias montanhosas marcantes como o Brandberg, ponto mais alto do país, com 2.600 metros de altitude. E que tal visitar uma cidade fantasma no meio do deserto? É exatamente isso que espera por você em Kolmanskop, uma antiga cidade mineradora hoje completamente abandonada. A cidade teve uma ascensão meteórica. O primeiro diamante foi encontrado ali em 1908, e a pequena vila logo se transformou em uma cidade próspera. No entanto, as minas se esgotaram com o tempo,
e Kolmanskop foi abandonada em 1954, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Décadas depois, a cidade foi redescoberta como atração turística, tornando-se um dos destinos mais curiosos do país. As maiores cidades da Namíbia são Windhoek, a capital, seguida por Rundu, Walvis Bay e Swakopmund. Windhoek é uma cidade grande e moderna, além de ser a principal porta de entrada do país e sede do maior aeroporto nacional. No entanto, é também a única cidade de grande porte. O restante do território é composto por pequenas cidades isoladas e comunidades rurais. Essa dispersão populacional é ainda mais evidente ao longo da costa, a região mais remota da Namíbia, e uma das mais isoladas do planeta. E os motivos para isso são muitos e fascinantes. A costa namibiana é dominada pelo deserto do Namibe, que se estende por mais de 2.000 quilômetros, desde o sul de Angola até o noroeste da África do Sul. Considerado o deserto mais antigo do mundo, possivelmente existente desde a era dos dinossauros, ele também está entre os mais secos e com maior variação térmica do planeta, com algumas áreas recebendo apenas 2 milímetros de chuva por ano. A região é conhecida como Costa dos Esqueletos, onde o nevoeiro denso, presente em mais de 180 dias por ano, provocou centenas de naufrágios ao longo da história. Além da névoa, a ausência de assentamentos humanos e a falta de portos naturais sempre dificultaram operações de busca e resgate. Em toda a longa costa do país, apenas Walvis Bay e Lüderitz oferecem alguma infraestrutura portuária. No entanto, apenas Walvis Bay possui um porto natural profundo, capaz de receber navios de grande porte. Por isso, é o principal porto da Namíbia e sua segunda maior cidade. A aridez extrema da região também afeta os rios. Apenas dois, o Omaruru e o Swakop, cruzam o deserto, mas seu fluxo é irregular e imprevisível, secando completamente em determinados períodos do ano. Essa escassez hídrica torna a agricultura e o abastecimento de água extremamente desafiadores em quase todo o país, sendo este um dos principais motivos pelos quais apenas cerca de 1% do território namibiano é considerado arável, ou seja, adequado ao cultivo. O único rio que flui o ano todo até o mar é o rio Orange, que forma a fronteira sul com a África do Sul. De certa forma, mesmo com a 10ª maior linha costeira da África, a Namíbia funciona quase como se fosse um país sem litoral, já que o deserto do Namibe e a Costa dos Esqueletos atuam como barreiras naturais entre o interior e o oceano. Apesar de ser um dos lugares mais inóspitos e isolados do mundo, o litoral namibiano atrai atenção há mais de um século por uma razão. É extremamente rico em recursos naturais, como diamantes e urânio, escondidos sob as areias e nas águas frias do Atlântico Sul. Tudo começou em 1866, quando foi encontrado um diamante às margens do rio Orange, na atual África do Sul. Essa descoberta desencadeou uma corrida do diamante e levou à criação da famosa mina de Kimberley, considerada por décadas a mais rica do mundo. De lá, foram extraídos mais de 2.700 quilos de diamantes, em um dos buracos mais profundos já escavados à mão. Poucos anos depois, o Império Alemão colonizou o território que hoje corresponde à Namíbia, acreditando que também encontraria diamantes. Durante esse período, os colonizadores cometeram atrocidades contra povos indígenas, como os Nama e os Herero, resultando na morte de aproximadamente 80.000 pessoas entre 1904 e 1908, um genocídio reconhecido oficialmente pela Alemanha apenas em 2021. Em 1908, os alemães finalmente encontraram diamantes, mas não no subsolo, como em Kimberley. Eles estavam espalhados pelas dunas do deserto do Namibe e ao longo da costa. Esses diamantes vieram do interior da África do Sul, transportados pelo rio Orange e depositados ao longo do litoral pela corrente de Benguela. A Namíbia rapidamente se tornou uma das principais colônias produtoras de diamantes da Alemanha, até ser ocupada pela África do Sul durante a Primeira Guerra Mundial. O território permaneceu sob domínio sul-africano, inclusive sob o regime do Apartheid, até conquistar sua independência em 1990, tornando-se o último país africano a se libertar do colonialismo. Durante sua história colonial, milhões de quilates de diamantes foram extraídos da costa da Namíbia e do leito do oceano. Em 2021, o país ainda figurava como o 8º maior produtor mundial em volume de quilates e o 6º em receita
graças à alta qualidade de suas pedras. Em parceria com o governo namibiano, a empresa De Beers lançou em 2022 o Benguela Gem, o maior navio do mundo especializado em extração submarina de diamantes. Com um custo de 420 milhões de dólares, sua operação contribuiu para um aumento de 67% na produção nacional no segundo trimestre daquele ano. Um avanço que pode colocar a Namíbia entre os 5 maiores produtores globais. Além dos diamantes, o deserto do Namíbia abriga grandes reservas de urânio. A mina de Rossing, localizada a cerca de 70 quilômetros do litoral, é considerada a 5ª maior mina de urânio já descoberta no planeta. Sozinha, ela é responsável por aproximadamente 8% da produção mundial. Somando-se a outras minas menores, a Namíbia é atualmente o 2º maior produtor mundial de urânio. Esse recurso é, de longe, o principal produto de exportação do país, com a maior parte sendo destinada à China e, em menor escala, à França, países cujas usinas nucleares vêm sendo abastecidas pelo urânio namibiano há décadas. No início de 2022, uma descoberta ainda mais impactante veio à tona, algo que provavelmente mudará para sempre o destino, a importância e até a população da Namíbia. Até então, o país nunca havia produzido sequer um único barril de petróleo em toda a sua história. No entanto, a presença de campos petrolíferos offshore em Angola, ao norte, há muito tempo alimentava a suspeita de que reservas semelhantes poderiam existir na costa namibiana. Essa hipótese se confirmou em fevereiro de 2022, pouco antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, com uma descoberta considerada histórica. Na região conhecida como Orange Basin, dentro da zona econômica exclusiva da Namíbia, foi identificado um gigantesco campo de petróleo offshore, que, segundo alguns analistas, pode conter até 11 bilhões de barris. Se confirmadas, essas reservas transformariam a Namíbia de um país sem histórico de produção petrolífera em uma das 20 maiores nações em reservas de petróleo do mundo, e na 3ª maior da África subsaariana. A Shell, a Total Energies e o governo namibiano anunciaram planos para iniciar a produção até 2026. Caso o país alcance volumes próximos a 1.200.000 barris por dia, patamar atual de Angola, isso pode enfraquecer significativamente a influência energética da Rússia sobre a União Europeia. O petróleo namibiano tem potencial para substituir mais da metade do volume que a Rússia exportava ao bloco europeu. Com isso, a Namíbia pode até ser convidada a integrar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ao lado de outras nações africanas como Angola, Nigéria e Guiné Equatorial. Se tudo ocorrer como planejado, o petróleo pode dobrar o PIB da Namíbia até 2040, gerar milhares de empregos e transformar o país em uma verdadeira potência energética no continente africano. No entanto, também surgem preocupações quanto à distribuição dessa nova riqueza. Devido à sua longa história de exploração colonial, que perdurou até os anos 90, a Namíbia é atualmente o 2º país mais desigual do mundo, atrás apenas da vizinha África do Sul. O governo namibiano detém apenas cerca de 10% de participação nos projetos que envolvem seus recursos naturais. Além disso, embora brancos representem apenas cerca de 5% da população, ainda controlam aproximadamente 70% das terras agrícolas produtivas do país. No total, cerca de 4.500 pessoas descendentes de colonizadores europeus são proprietárias de quase metade do território agrícola da Namíbia. De muitas formas, a Namíbia ainda é um país dominado e explorado por estruturas herdadas do colonialismo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.